E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai gravar um quadro que chama Café com Fertilidade, onde a gente responde as perguntas que vocês enviaram pra gente lá no Instagram ou no YouTube, e a gente solta esse vídeo todo sábado. Então, esse é o vídeo de vocês. Pega um cafezinho aí, assiste com a gente e bora pra vinheta. Pessoal, eu queria pedir primeiro para vocês se inscreverem no canal. Parece um jargão, mas ajuda demais o nosso canal. A gente está crescendo cada dia. E então, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Pessoal, a gente tem 3 perguntas aqui. A primeira é uma outra lembrança para vocês. Quem quiser mandar alguma pergunta, coloca aqui embaixo a pergunta que a gente sempre responde. Ou manda em áudio ou em texto pra gente. Vou pedir pra Nicole colocar aqui no vídeo o nosso telefone para vocês mandarem pro WhatsApp, tá bom? Então, perguntas por WhatsApp, ou em áudio ou em texto. Quando é em áudio, a gente coloca o áudio aqui no vídeo. Quando é em texto, a gente lê aqui e responde. Beleza? Então, bora lá. Primeira pergunta, Nayara da Silva. Doutor, sempre acompanho o senhor. Obrigado. Então, ela já é uma inscrita do canal. Consegui 3 embriões e os 3 são 8A. Congelados em D3. Não seria melhor congelar em D5? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco sobre a evolução dos embriões em 5 dias e vamos falar como que a gente decide o congelamento conforme o dia, beleza? Bom, isso a gente chama de jornada dos 5 dias. Basicamente o embriãozinho ele é formado ali por um óvulo maduro e um espermatozoide. Depois começa uma jornada de 120 horas ali, que são os dias obrigatórios que o embrião deve cumprir, passar por todas essas etapas para gerar uma gestação. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria lembrar para vocês. O embrião, ele nunca implanta no útero, não gera uma gestação se ele não chegar no 5º dia. Então, de qualquer forma, ele precisa chegar no 5º dia. Agora, tem 2 pontos. Ou ele vai chegar no 5º dia dentro do laboratório, ou ele vai chegar no 5º dia dentro do útero. Essas são as 2 situações ali que vai acontecer, porque ele precisa chegar em blastocisto. Ele precisa romper uma casquinha aqui, que a gente chama esse evento de hatching. Ele precisa fazer o hatching para gerar gestação, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quais são as variáveis que a gente toma como decisão para congelar no 3º dia ou no 5º dia? Basicamente, quase tudo que a gente faz são transferências de 5º dia. Quando você compara transferências de 5º dia com transferências de 3º dia, as transferências de 5º dia geram mais gestação. Por quê? Porque os embriões foram melhor selecionados. Em algumas situações clínicas, a gente basicamente decide em congelar no 3º dia ou no 5º dia. Para deixar mais claro, imagina que você tem vários embriões no 3º dia e você precisa selecionar qual daqueles embriões vai ser transferido. Neste caso, normalmente a gente leva para o 5º dia. Beleza? Então, o 5º dia ele tem uma vantagem sobre o 3º dia, que é gerar mais gestação quando comparado com o 3º dia e conseguir selecionar melhor os embriões. Beleza? Bom, algumas vezes você tem poucos embriões formados, você tem 3 embriões, por exemplo, e você não precisa selecionar muitos embriões, então não está errado congelar no 3º dia. E você tem 2 situações a partir daqui. Você pode transferir no 3º dia e acreditar que esses embriões vão evoluir ali dentro do útero, ou você pode descongelar, acompanhar até o 5º dia e transferir em 5º dia, tá bom? Normalmente, quando a gente consegue no 3º dia, então, poucos embriões, ou quando o paciente nunca teve uma transferência anterior, tá joia? De qualquer forma, as taxas diminuem quando você compara, então, algumas coisas você consegue observar melhor, principalmente quando você transfere no 3º dia e não gera gestação. Por exemplo, você basicamente pode intuir que a paciente não teve blastocisto, então sempre observar o blastocisto no laboratório pode trazer uma certa vantagem em comparação com as pacientes que já fizeram tratamentos anteriores. Beleza? Pessoal, acho que era isso. De qualquer forma, não está errado. Esses 2 caminhos não estão errados. Congelar no 3º dia ou congelar no 5º dia não estão errados, tá bom? Existem prós e contras de cada caminho aí. Você vai decidir com o seu médico. Beleza, segunda pergunta. Fabiola Machado. Tenho um embrião classificado como 2. Será que posso tentar com ele? Aqui tem uma coisa muito interessante. Então, existem várias classificações de embrião. Uma das mais conhecidas é a classificação de David Gardner. A gente tem alguns vídeos aqui no canal mostrando ali exatamente como que ele classificou, como que ele dá nota para os embriões. Mas basicamente a gente dá scores para os embriões por simetria, grau de fragmentação,
quão expandido é o embrião, número de células, ou seja, tudo isso a gente olha a parte morfológica do embrião. Mas o que eu acho mais interessante nessa pergunta é que não independe da classificação do embrião que você tiver dentro do laboratório, você vai acabar usando ele em algum momento. Não existe relação entre a classificação morfológica e o status genético do embrião. Né? Você não pode olhar para o embriãozinho, por exemplo, achar ele meio ruinzinho ali e quer dizer que ele é um embrião geneticamente alterado. Isso não existe, não é verdade. Então, basicamente, todas as pacientes que têm embriões, mesmo que seja de uma qualidade menor, às vezes é o que ela tem. E a gente sim tenta com os embriões que a gente tem, tá bom? Claro que quando você compara... Depois me pega uma aguinha ali. Quero dar uma pausa aí. Então você vai... Tomei uma aguinha aqui só para dar uma pausa, deu engasgada, mas pessoal, basicamente você vai acabar usando esses embriões. E eu vejo isso muito na prática. As pacientes tentam, às vezes, elas têm 2 embriões. Um lindo, teoricamente ali, morfologicamente bonito, e um não tão lindo. Muitas vezes esse bonitão não gera gestação e o outro acaba gerando gestação. Então você vai usar sim, então eu acho que você deve tentar, Fabiola, até para você não ter uma falsa expectativa de que aquele embrião pode gerar uma gestação. Então tente transferir. Se você acabar não engravidando, a gente tem algumas outras alternativas que dão para seguir, beleza? Isso aí, pessoal, bora lá, vamos para a última pergunta. A gente sempre tem 3 perguntas no café. Vamos para a terceira pergunta. Essa pessoa não deixou nome, não tem problema nenhum. Se você não quiser deixar nome, não precisa, manda a pergunta aqui pra gente. E bora lá. Hormônios para indução da ovulação deixam a paciente com humor instável? Pessoal, essa afirmação é verdadeira. Basicamente, os hormônios, ela é verdadeira, mas não é uma regra. O que a gente faz na indução da ovulação? A gente usa hormônios, a gente dá hormônios para o paciente, que basicamente é o FSH, né? São os hormônios hipofisários, que ele tem por principal função ir lá no ovário e estimular o folículo da paciente a crescer. Então a gente usa mais hormônio para que a gente cresçam mais folículos e dentro desses folículos ter maior número de óvulos e aumentar a chance da paciente engravidar. A sacada é que quanto mais folículos a paciente produz, quanto mais folículos ela cresce, mais hormônio ela produz. E se a paciente já tiver uma tendência a ter instabilidade hormonal, por exemplo, ou ter alguma repercussão dos hormônios, ela sim pode enfrentar algumas variações ali, principalmente da parte psicológica, da parte do humor. Então, é verdade dizer. Isso é potencializado pelo resultado do tratamento. Então, a gente junta basicamente 2 coisas: o aumento do estrogênio, do estradiol, do E2, com a expectativa do tratamento. Então, a paciente está num momento difícil de vida associado com o aumento do hormônio do ovário. Então, isso a gente brinca que de fato pode ser uma bomba relógio, ali algumas pacientes podem passar por momentos difíceis. E as pacientes normalmente que tiveram falhas de tratamento, elas lembram do momento do tratamento ali como um momento difícil. Não foi um momento muito difícil na minha vida. Eu sempre falo que é um tripé psicológico, a paciente de fato tem uma expectativa muito alta do tratamento, é o tripé físico, o paciente tem muito hormônio, toma muito remédio, e o tripé financeiro, os casais, eles sofrem também com o tratamento, com o custo do tratamento. Então esse tripé, em alguns casais pegam mais para um lado, mais para o outro, mas todos esses braços têm ali desfechos, tem algum grau de problema. Beleza? Pessoal, acho que pelo vídeo de hoje era isso. Queria agradecer demais a quem ficou até o final. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, manda para sua avó se inscrever no canal, para todo mundo da sua família. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.